Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora estudar o nosso capítulo 8 de Provérbios na nossa saga de 31 vídeos. Bom, vamos lá. Vimos no capítulo 7, né? Falou um pouquinho sobre a mulher que tentou seduzir o jovem que era vazio de entendimento. Agora a gente vai pro 8. E esse 8, olha só, vamos lá. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Logo de cara é um... Tá, é quase como se ele estivesse falando assim: ô cabeção, eu não tô te avisando, não. A sabedoria tá aqui, ó. A sabedoria tá clamando. É a gente que não ouve. Sabe quando a gente fala assim, eu avisei? Claro que a gente não deve ficar fazendo isso, que não é muito legal, né? Mas sabe quando a gente fala pra pessoa: olha, se você fizer esse caminho, vai dar errado. Aí a pessoa vai. Claro que em algumas questões a gente não deve fazer isso porque não é legal a gente falar, eu avisei. Mas aqui, no caso, tá dizendo assim, ó: acaso a sabedoria não clama? A sabedoria, ela clama em todos os lugares. Todos os lugares ela tá tentando te alertar. E não ergue o entendimento à sua voz. Bom, e ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. O 4, vós homens, eu clamo a minha voz e aos filhos dos homens. É o próprio Deus falando assim, olha, Deus é a sabedoria. Ele é tudo. Então, assim, ele tá clamando por quê? Porque o Senhor, ele quer nos salvar. Não há prazer no Senhor em nos condenar. Ele nos ama, ele te ama, você que tá vendo esse vídeo. Então, ele tá aqui, sabe, todo esse provérbio é um aviso pra você. Ei, Jesus te ama e ele quer te salvar. Mas ele tá clamando, mas muitas vezes, muitas pessoas ignoram, sabe? Eu vejo mesmo, assim, na igreja, tantas pessoas têm a oportunidade de aceitar Jesus e não se sente pronto, não se sente capaz. Mas Jesus te ama. Havia uma mulher... Não é nem esse, não é nem esse texto, mas havia uma mulher que ela já tinha tido vários maridos. E Jesus, há um texto, eu não me lembro onde tá, mas falava assim, era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque ele precisava ter um encontro com aquela mulher que talvez já fosse muito usada, ela já teve vários relacionamentos, ela ia buscar água ao meio-dia, por quê? Porque ela não podia e porque ela não queria. Poder ela poderia, no caso, mas ela não queria, porque era uma mulher mal vista. E talvez você pense que você não é bem-vindo, mas Jesus, ele deixou aquele texto para nos ensinar que ele não é um Deus que veio para nos julgar. Ele é um Deus que ele é necessário, ele quer ter um encontro com você, assim como... Eu vou ver se eu acho onde está esse texto de cabeça, eu realmente não lembro. E eu vou marcar aqui no vídeo para você ler. Havia uma mulher em Samaria que ela já tinha tido 5 maridos e Jesus decidiu passar por lá porque ele precisava ter um encontro com ela, porque Jesus estava disposto a mudar a vida dela. E ele falou para ela assim, ó, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E aí, num determinado momento, ela fala assim para ele, tá, mas aonde que tem essa água se o Senhor nem balde tem? Tipo, ela quer dizer assim, como que o Senhor vai fazer isso? Porque o Senhor, ao primeiro momento, ele pede água para ela. E não é que o Senhor tinha necessidade de água, mas é porque ele queria fazer aquela mulher útil naquele momento. Ele queria se aproximar e ter um diálogo ali com ela, então ele usou o contexto dela, de buscar água para iniciar. Eu não sei qual é o seu contexto, qual é a sua situação, qual é a sua dificuldade, mas o Senhor, ele quer ter um encontro contigo. É necessário que você tenha um encontro com ele, porque ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua história, assim como ele tem transformado a minha. O Espírito Santo tem me renovado, tem falado comigo. Eu encontro prazer nele, eu encontro paz nele. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô, sabe, frustrada, é nele, é ele. É tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Não é sobre você, sobre o quanto você já pecou, quanto você já errou. Não, esquece. Mas o que vão pensar de mim se me verem pra igreja? Ninguém paga suas contas, ninguém faz nada por você. Ele fez, ele morreu na cruz. Ele deu a vida dele por você porque ele te ama. Então, bora lá que eu já tô... simples, entender a sabedoria e vós, tolos de coração compreensível. Eu nem sei mais onde eu tô, gente, me desculpa. O 6. Ouve, porque eu falarei de coisas excelentes. Abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade e os meus lábios abominam a perversidade. Tudo que a Bíblia, ela é cheia de promessa. E o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. E nada do que está escrito aqui
é mentira. Ele abomina a mentira. Ele abomina a perversidade. Então ele não mente, ele não mudou e ele não mudará. Tudo que tá escrito aqui, ó. Só que a gente precisa mergulhar. Aqui, ó, há um oceano, há rios de águas vivas. Nós precisamos pegar aqui, ó, arregaçar as manguinhas e mergulhar. Quando você for orar com Deus, saiba pelo menos uma promessa que ele tem. Uma das promessas, ele tem promessa de vida abundante, ele tem promessa de vida eterna. O Senhor, ele é o bom pastor, de nada nós teremos falta. Nesse texto, de nada nós teremos falta, porque ele estará conosco. Se você tem Deus, ele já te garantiu a vida eterna. O que mais você vai temer nesse mundo? Arregaça aí, ó, o peito e vai pra cima, porque ele é contigo. Eita glória, hoje eu tô... O Espírito Santo tá forte. Todas elas... Ai, meu Deus, onde que eu tô? Porque a minha boca falará a verdade e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nada de mal ou perverso. No Senhor não há mentira, não há engano. É verdade. Ele sempre vai querer o bem, o nosso bem. 9. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento. O 10. Recebei a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Se você encontrar a sabedoria do Senhor, você vai ser rico, porque o ouro a gente não leva. O dinheiro, ele é assim, ó, tem muita gente rica infeliz, mas quando você encontra a sabedoria, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, ele te renova, ele te faz forte em meio às suas fraquezas, ele te ajuda nos momentos de dificuldade. Não é que a sua vida vai ser um mar de rosas, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele vai estar com você. Sabe, você saber que você tem um pai de verdade, um amigo. Muitas vezes você viveu nessa terra e o seu pai não foi presente, mas ele tá com você. Busque a ele, tenha um encontro com ele, você vai ver o que eu tô falando. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Nem sequer se comparam. Não pode se comparar. O 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. O 13. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. 15. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Aqui eu quero só abrir um ponto, né? Não abrir um parente, não. Quero abordar um ponto. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim reinam os reis. Às vezes, nós temos a sensação de que estamos sendo dominados pelo mal, mas tudo é passivo de permissão de Deus. Não há nada, que nem aquele ditado bem velho, não há uma folhinha que cai da árvore se Deus não permitir. É por meio dele. Muitas vezes, o povo passou por dificuldade lá atrás, porque o Senhor permitiu, que nem o povo quando estava lá no deserto mesmo. O Senhor permitiu que eles passassem, porque às vezes nós achamos que nós escolhemos, mas o nosso pecado nos afasta de Deus e nos leva a escolhas erradas. E nada sai do controle de Deus. Os governos dessa terra não saem do governo de Deus. Por mais que a gente ache, é de esquerda, é de direita, é de fulano, não, é dele. É tudo sobre ele. Por mim, príncipes governam e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. O 21. Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. A sabedoria está com o Senhor sempre. Quando não há profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda
Ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Aqui está dizendo que antes de tudo, a sabedoria de Deus já reinava, já era constituída. Não é algo de agora, não é algo de tempos, não, é bem antes. A sabedoria é do Senhor, provém dele. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima de quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um criando com ele. E eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre nele, regozijando-me na parte habitável da sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que me guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Imagine que bênção você obter o favor do Senhor. Você saber que tudo que você faz é abençoado porque o Senhor está contigo, porque você tem sensatez nas suas decisões. Mas aquele que pecar contra mim arruína a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Infelizmente é a consequência, mas é aquilo, é questão de espírito. Então, aqui nós vemos que a sabedoria, ela é a própria voz de Deus clamando, ouve, busca. Nós precisamos buscar a sabedoria, que nem a gente tem feito, buscar a sabedoria pra gente ter prudência, pra gente viver diligentemente. E aqui ele fala que muito antes das terras, muito antes de Deus determinar o limite entre o mar e as areias, a terra, né? Antes de Deus estabelecer os limites, a sabedoria, ele estava. Tanto que a gente vê que há tanta harmonia em tudo que Deus criou. Você vê a natureza, você vê os pássaros. Que nem a palavra do Senhor fala, ele não deixa faltar nenhum alimento para os pássaros. A gente vê a vegetação, a gente vê o mar, a gente vê tantas coisas lindas, há tanta beleza, há tanto capricho de Deus. Deus nos criou. E ele fez a gente com muito amor e com muito carinho. Então, mais uma vez, fica o convite. Ouça a voz da sabedoria. Ele está te convidando. Busque diligentemente, porque aqui ele fala, né? Há tanto valor na sabedoria, muitos desprezam. E quem despreza o Senhor escolhe o caminho da morte, porque é uma consequência. Nós temos a opção de escolher. E eu te pergunto, qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido buscar a sabedoria de Deus? Você tem escolhido viver para Ele? Entregar os seus caminhos para Ele? Muita gente está vivendo na loucura e vai colher morte física. Muitas vezes a gente vê tanta gente passando por situações ruins porque escolheu coisas ruins. Nós temos que entender que a nossa vida tá o poder, claro que há acontecimentos que fogem do nosso controle, mas aqui a palavra do Senhor também diz que nada, todos os governos, ele está no controle de todos os governos, ele não permite nenhum governo sem a permissão dele, tudo é permissão dele. Então que nós entendemos que tudo é passível de permissão de Deus e que nós possamos buscar a sabedoria de Deus diligentemente. E assim eu peço, leia esse texto, busque, ore, fale com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais com você. E eu te vejo no próximo vídeo pra gente estudar o capítulo 9 de Provérbios. Fique com Deus, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!